Fala aí, seus acionistas de Oi BR3, seus mulambetos. Hoje a gente vai falar aqui, como você já viu aqui embaixo, de 3 small caps que vão bombar, pipocar, quadruplicar, quintuplicar de tamanho em 2021. A gente já tá entrando aqui agora no segundo semestre, então a gente já tem que pensar o quê? No ano que vem. Rapidão aqui pra você, se você não me conhece, meu nome é Matheus Hall, o canal onde eu te mostro como investir com pouco dinheiro e como você faz isso na idade que eu estou hoje, com 21 anos. Então vamos passar pra frente que eu tenho muita coisa pra te falar e roda aquela vinheta safada e vamos começar o vídeo. A primeira small cap que eu separei pra vocês aqui, lembrando sempre que isso não é uma recomendação de compra, é a Sanepar. Caso você esteja numa bolha e não ficou atento nas notícias das últimas semanas, foi aprovado o marco do saneamento e ele disse o seguinte: as empresas que já estão contratadas vão ficar até 2023 e as que não estão vão poder ser contratadas através de uma licitação, um processo privado ali, pra gente não vai ser mais essa coisa de contratos. O que muda então para a Sanepar? Com a aprovação do marco do saneamento, as empresas de fora vão precisar de incentivos para entrar aqui no Brasil e nesse sentido elas vão precisar de melhores condições nos contratos. Dessa forma, as empresas que já trabalham com saneamento, que é o caso da Sanepar, ela vai ser beneficiada porque ela já tem todo um know-how, toda uma experiência no mercado e sabe como atuar, sabe o jeito que o município ele gosta e ela vai poder ampliar as suas operações para outros municípios também. Agora vai ser feita a licitação e as empresas desse setor elas vão cair matando porque elas já sabem como funciona, diferente de empresas que vão começar a entrar nesse mercado. Você sacou? Então, como vocês sabem que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, eu vou te mostrar o porquê que eu acredito na Sanepar com base numa análise fundamentalista, sem lorota. Então, para você que não conhece, era uma empresa do ramo de saneamento, fundada em 1963, listagem na bolsa em 2000, número de empregados, mais de 7 mil empregados, esse número é de 2018. Escriturador da empresa, ou seja, o escriturador que colocou as ações, responsável pelas operações das ações, pagamento de dividendos e tudo mais, é o Itaú. É o setor de saneamento e a característica dela é 170 estações de tratamento de água, 1.019 poços, 234 estações de tratamento de esgoto, ou seja, é muita coisa. Aqui a gente vê que ela não é do novo mercado, nível 2 de governança corporativa, porque ela tem ações ON e PN. O free float aí das preferenciais é 100%, free float é a quantidade de ações disponíveis no mercado, as ofertas de ações no mercado, e nas ordinárias ali é de 40%. Não é nada mal também. O único problema dela ali que a gente não gosta, que eu não gosto pelo menos, é que o sócio majoritário é o estado do Paraná com 60% ali das ações ordinárias. Isso aqui me deixa triste. Aqui a gente dá uma olhada no histórico de cotação, vê que a empresa está dando uma pipocada e que ela já recuperou os ganhos ali após a crise, ou seja, ela já está no mesmo estágio, não está sobreprecificada, então seria interessante você analisar e fazer ali um preço médio, achar um ponto de entrada para começar a investir na empresa. Dando uma olhada aqui nos indicadores totais, a gente vê ali uma receita líquida crescente, a gente vê um EBITDA crescente, vê lucro crescente, margem crescente, ROI crescente, tudo crescente, ou seja, coisa boa. Dívida líquida sobre EBITDA, que é o grau de alavancagem financeira, a gente pega a dívida líquida e divide pelo EBITDA, a gente descobre o quanto a empresa está endividada, o grau de alavancagem dela está em níveis saudáveis ali de 1,3 e ainda mais para empresas do ramo de saneamento que tem ali uma previsibilidade de renda, isso é um número muito bom, então ela está ali saudável. Uma coisa meio ruim ali é os proventos, né, que o payout dela é de 35%, não é aquele dividendão gordo, mas nada impede da empresa vir a pagar dividendos à medida que ela fosse beneficiando. Uma coisa legal que a gente repara aqui é que a receita líquida vem crescendo ano após ano, ou seja, a empresa vem arrecadando, mas não adianta você ficar arrecadando muito, sendo que você não aumenta sua margem de lucro e você não lucra. Mas, como a gente pode ver aqui, a margem líquida da empresa está crescendo junto com a receita e aí quando você pega a receita, que é tudo que você arrecadou, e coloca junto uma margem de lucro, ou seja, uma quantidade maior que você lucra, o que acontece com o lucro líquido? Ou seja, agora a gente tem aqui a receita crescendo com o lucro. Isso é uma característica de negócios saudáveis que dão lucro, que distribuem lucros e que gera receita, que faz esse samba todo. O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, que é o ROI, chama Return on Equity, que é a capacidade da empresa de rentabilizar o seu patrimônio, também está crescendo e está crescendo loucamente, né? Se você for olhar aqui, o ROI da empresa está acompanhando o lucro, ou seja, à medida que ela está lucrando mais, ela está rentabilizando melhor o seu patrimônio. E falando em patrimônio, dando uma olhada no patrimônio líquido da empresa, falando sobre patrimônio, o patrimônio líquido da empresa, que é os ativos menos os passivos, está crescendo da mesma forma. Agora vamos falar de uma coisa complicada que é dívida. Olhando a dívida da empresa, a gente consegue entender o porquê que o ROI dela está tão alto, ou seja, por que ela está rentabilizando tão bem o seu patrimônio, é porque ela está garantindo ali, está pegando dívidas no mercado para poder aumentar a operação. Dívida não é um problema, como vocês viram ali atrás, o grau de alavancagem dela está em níveis saudáveis, então tá tudo bem, relaxa, tá sob controle.
Então beleza, agora que você já entendeu um pouco mais sobre a Sanepar, agora a gente vai falar de uma das queridinhas ali dos holders que estão começando agora na bolsa, que todo mundo já ouviu falar dessa empresa, Wiz Soluções, Serviços Financeiros, Wiz S3, o ticker dela na bolsa. O que é a Wiz Soluções? O que ela faz? Ela nada mais é do que o filezinho do filezinho, sabe aquele filé mignon ali, aquela parte boa, aquela picanha maturada? Essa é a parte do ramo de seguros que a Wiz Soluções cuida, que é a corretagem do seguro. Pra você pensar de seguro, velho, é um dos ramos mais complexo ali do sistema financeiro, que é o seguinte: eu sou a seguradora, você é a pessoa que está querendo contratar um seguro. Entre eu e você vai ter uma pessoa que vai me oferecer e você vai aceitar, ou seja, o corretor de seguro, e é isso que a Wiz faz, ela é uma corretora de seguros. Ela não é quem garante o bem, caso ele sofra algum sinistro, perdas e tudo mais, ela só pega e oferece para quem quer, ou seja, ela liga as pessoas que estão querendo comprar com as pessoas que estão querendo vender, e aí temos o Wiz Soluções. Por causa disso, uma das maiores vantagens competitivas dela é não precisar de uma estrutura grande, um patrimônio grande, instalações grandes, número de funcionários grande e tudo mais. Então assim, ela tem um baixo custo fixo, o que permite que a empresa se alavanque de uma maneira mais fácil, menos preocupante, e que ela consegue rentabilizar melhor o seu patrimônio. Tanto é que você vai ver aqui números de retorno sobre patrimônio líquido obscenos, ou seja, já prepara as crianças. Falando um pouquinho mais das vantagens competitivas da empresa, uma coisa que a gente precisa pensar no ramo de seguros é o seguinte: os seguros tendem a ter uma penetração maior nas economias mais desenvolvidas. O que você precisa entender é basicamente isso: quando cresce o ramo de seguros, mais pessoas vão querer contratar os seguros. E para contratar mais seguros, a gente precisa de pessoas que vão oferecer. E essas pessoas no caso, pessoas que trabalham na Wiz Soluções, que é a nossa empresa queridinha que a gente está falando aqui agora. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, só 15% dos brasileiros têm seguro de vida. Esse número lá nos Estados Unidos é mais de 70%, e no Japão fica pior ainda, que é mais de 90%. Ou seja, a gente tem muito espaço para o ramo de seguros crescer, e uma empresa, um small cap ali do ramo de seguros, pode se beneficiar, e nesse sentido a gente está falando de Wiz Soluções. Outra coisa também é que a empresa ainda vê mercado para crescer. O próprio CEO da empresa ali falou que o mercado de seguros ainda, que várias instituições financeiras ainda não rentabilizam bem aquela parte de seguro, que é como se fosse o patinho feio ali. Tem o seguro, mas não vamos preocupar, que senão vai tocando aí e tudo mais. E essa a questão, a carta na manga, o blackjack da Wiz Soluções, porque ela consegue ver esse mercado crescente e aproveitar dessa alta, e é o que a gente espera aí no longo prazo. Você é investidor de longo prazo, você já sabe, a gente joga a palavra longo prazo, ficou bonita, a gente mete bala e investe. Aqui a gente tem o papel ali da Wiz Soluções, a gente vê que o número de empregados já caiu frequentemente ali, né? Na Sanepar era 7.000, agora a gente tem aqui 1.833 só. A gente tem a listagem na bolsa dela em 2015, ou seja, ela é novinha na bolsa de valores. O setor ali de seguros, o escriturador é o Bradesco. Eu expliquei que era segurador no anterior, então não vou repetir agora para vocês. Atua principalmente como corretora de seguros da Caixa Seguradoras e opera com exclusividade. Mas esse site aqui está desatualizado, porque ela também opera com a carteira de seguros do Banco Inter desde 2018. 100% ali do novo mercado e 100% de tag along, ou seja, todas as ações dela são ordinárias, que dão direito a voto para os seus acionistas, e tem aquele tag along gostoso, que é aquele direito dos acionistas minoritários de vender pelo mesmo preço que o acionista majoritário, que eu explico todo santo vídeo. Aqui a gente tem os sócios majoritários, a Caixa Seguradoras, porque ela nasceu da Caixa. A gente tem o Itaú que não perde dinheiro, e tem Integra Participações. Na cotação da empresa, nos últimos 10 anos, a gente vê ali que a empresa sofreu uma escalada de vai e volta, sobe, desce, e agora em 2020 ela já está recuperando o seu preço médio ali na época da crise, então ela já está um pouquinho precificada na normalidade, mas ainda é uma boa oportunidade para você que busca estudar um pouco mais e investir na Wiz Soluções. Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação de compra, hein, vacilão? Então agora a gente vai falar aqui de uns indicadores brabos da empresa. Você vai ver esse ROI obsceno, esse ROI pornográfico, esse retorno ali gigante, porque a empresa tem pouco custo fixo, ela não precisa de uma estrutura grande, colossal, igual outras empresas. Imagina a Petrobras, o tanto de ativos que ela tem, ela só precisa ali de uns caras vendendo um seguro dentro das agências da Caixa e ó, pau. Por isso que a gente vê ali um retorno pornográfico, é quase pornográfico. Você olha isso aqui e você fala, meu Deus do céu, que maravilha, 88% de ROI, sendo que ele já foi de 121 em 2016, olha isso. E olha o patrimônio líquido da empresa ali, ó, crescendo bombadão, aquele salto de 197 para 248, pornográfico também. A receita da empresa crescendo, 404, 530, 585, 682, 697 milhões de reais. O EBITDA acompanhando o crescimento ali, aquela coisa gostosa. O lucro líquido da empresa crescendo semestre após semestre, ano após ano. A margem da empresa é muito grande, né? Uma margem de lucro expressiva por causa que ela ganha na corretagem dos seguros. Então a gente tem uma margem muito grande ali de 31%.
100%, é uma margem líquida muito grande. O payout da empresa, apesar de ser um small cap ali, um capital social pequeno, a empresa paga bons dividendos, 78% do lucro é em payout. Olha isso aqui, meu amigo. Agora a gente vai falar de gráfico, que vocês gostam de gráfico, né? Toma isso aqui então, olha essa receita obscena crescendo ali, olha isso, meu amigo. Agora quando a gente pega a receita e o lucro para saber se a empresa tá lucrando no final das contas, ou seja, não adianta nada arrecadar coisas pornográficas ali como você viu, mas não lucrar com esse resultado, não é? Pois é, mas olha aí o lucro subindo também, ou seja, a gente tem um acompanhamento da receita com o lucro, ou seja, a empresa, à medida que ela vai aumentando a quantidade de vendas, ela vai conseguindo lucrar com isso. E como que ela faz isso? Com a margem líquida dela lá em cima, estouradaça, né? Se a gente pega ali a margem líquida com o lucro líquido, a gente vê que a margem da empresa caiu e mesmo assim o lucro subiu, ou seja, ela mesmo com a margem que caiu, ela conseguiu lucrar mais ainda. Inclusive você ali que tá me vendo escolhendo ações, isso aqui, cara, esse conteúdo é só pra te mostrar de que não precisa ser rico pra investir, que não precisa ser mais velho pra investir. Eu tô aqui com 21 aninhos, pouco dinheiro no bolso investindo, isso aqui é justamente pra te mostrar que é possível. Então meu intuito aqui é só te mostrar que dá pra fazer. Então vamos passar pra última Small Cap 2021, vamos descobrir qual vai ser a bala da vez, lembrando que não é uma recomendação de compra. Então a última empresa que a gente tem aqui é a Log Commercial Properties, propriedades comerciais do português abrasileirado. O ticker da empresa é LOG3, LOGG3. Ela trabalha ali na construção, incorporação e aluguel de galpões logísticos, mas não só isso, ela tem shopping centers, entre outras propriedades, mas o ramo principal dela é nos galpões logísticos. A empresa surgiu ali como um braço da MRV e ali por conta da receita dela tá sendo um pouquinho mais destaque e a rentabilidade está um pouquinho maior, eles desmembraram essa empresa, mas ainda hoje a família Menin é a dona de aproximadamente 30%. Beleza, então vamos falar do que a Log faz. A Log é uma empresa de galpões logísticos, ela tem ali mais de 12 condomínios de galpões logísticos. Você nunca tinha escutado essa palavra, né? Então presta atenção. A gente tem ali um centro logístico, dentro desse centro logístico tem vários galpões e aí unidades de armazenamento e outras coisas. Esses são considerados centros, os condomínios logísticos. Ela é responsável ali pela construção do zero. Ela pega a área, derruba tudo, faz o galpão, ou vende ou aluga, ou vai ou racha. Esse movimento de comprar, construir, alugar, incorporar e tudo mais, faz a empresa ter um retorno muito grande, que é a mesma coisa que você espera de empresas do ramo imobiliário como um todo. Outra coisa importante da gente ressaltar é a qualidade dos galpões dela. Todos os galpões, 100% dos seus galpões logísticos são de classe A, ou seja, os mais tops que tem. No Brasil, ele tem só 5% de galpões logísticos classe A, ou seja, a menina é braba, é igual a Luísa. E qual que é a tacada, o blackjack, que a gente olha e fala assim, eu aposto nessa empresa, eu invisto nessa empresa porque ela é de crescimento? É o seguinte, quando a gente pensa no cenário expansivo do e-commerce, que é a venda pela internet, a gente precisa que as empresas coloquem aquele produto em algum lugar. Esse lugar vai ser aonde? No galpão logístico da Log. Com o crescimento do e-commerce, a gente precisa distribuir os produtos de uma maneira mais eficaz. E a Log entra justamente nisso. Se a gente for parar para pensar, grandes empresas ou pequenas empresas têm sempre o mesmo problema, que é armazenamento. Não importa se você tem uma grande empresa, você vai precisar de um lugar muito grande para poder armazenar e distribuir. E se você tem uma pouca empresa, o problema é o seguinte, você não tem capital para poder criar um lugar só para distribuir mercadoria. E aí que a Log entra e é esse o mercado que a gente aposta. Então vamos passar para os fundamentos. Para você que é investidor de longo prazo, liga para os fundamentos assim como eu. Então a gente está aqui no papel de Log CP, Log Commercial Properties, LOGG3, fundação em 2007, listagem na bolsa em 2013, quando ela se separou ali da MRV. Número de empregados só 193, mas esse número deve estar desatualizado, deve ter um pouco mais. A sede fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, mesma sede ali do Banco Inter, porque é a mesma família que controla. O setor é de construção civil, justamente por isso, ela não é uma empresa que aluga só galpões logísticos e como fundos imobiliários, ela constrói, incorpora, de vez em quando ela até vende, ou em alguns casos ela até vende em vez de alugar. Segmento novo mercado, ou seja, só tem ações ordinárias que dão direito ao voto para os seus acionistas. Então a gente tem aqui 100% de tag along, proteção ali contra os acionistas minoritários, 42% de ações ordinárias. Agora a gente vê aqui, Stalwart Brasil, fundo de investimentos, não sei quem que é, Coned, participações limitadas, também não sei o que é, mas esse aqui eu sei, esse safado aqui eu sei. Rubens Menin, Teixeira de Souza, você foi lá no Banco Inter, você já viu, se for na MRV, você vai ver também. Cotação da empresa, você pode ver ali que deu aquela bimbada
boa pra cima, subindo ali, já recuperou as perdas da crise que a gente teve. O gráfico é pequeno porque ela entrou na bolsa de valores ali lá pra 2018, eu acho. Agora vamos falar de número, que eu gosto é de número mesmo. A gente vê que ela é uma empresa um pouquinho alavancada, já foi ainda mais em 2016, 17,3, nada saudável. Agora tá um pouquinho saudável em 2,1, mas vale lembrar que depende de setor para setor. No ramo de construção civil é normal você alavancar um pouco, porque você precisa pegar algumas dívidas para poder construir, edificar, vender, comercializar e tudo mais. O patrimônio líquido da empresa tá subindo vertiginosamente, ali a gente teve alta, ou seja, desde onde tem dados aqui a gente vem crescendo, 1.700, 2.000, 2.160, 2.900, 2.965. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é sempre colocar o patrimônio líquido da empresa. Aqui a gente vê que o patrimônio líquido da empresa tá subindo, junto com o patrimônio líquido a gente vê a receita subindo, ou seja, à medida que ela cresce a receita, o patrimônio da empresa cresce cada vez mais, um crescimento absurdo. Além disso, a receita líquida crescente, nada serve a gente arrecadar muito, mas como ela é uma empresa que mexe com galpões, aluguéis, a gente pode ver que o lucro e a receita estão acompanhando, ou seja, à medida que a receita sobe, o lucro sobe, e agora você vê essas duas linhas gostosas, que significa que o lucro está acompanhando a receita, porque não adianta a gente só arrecadar, né? Quando a gente olha aqui, o motivo é esse, o lucro e a margem está acompanhando o lucro, a margem líquida subindo, a gente vê a receita subindo também. Agora aqui para finalizar, uma coisa que eu gosto de olhar também em todas as empresas é a margem líquida em exclusividade. Uma coisa que é ruim pra caramba, né, esse ROI miado, esse retorno sobre patrimônio muito ruim, a empresa provavelmente não faz bons investimentos ali para retornar muito bem o patrimônio e rentabilizar o patrimônio dela. É um ROI muito apertado que pode ser ali um problema para você, que leva muito em consideração esse indicador. Agora falando de dívida, a gente vê que a dívida da empresa vem caindo a níveis assim mais saudáveis, né? Uma alavancagem um pouco menor, apesar de ser ali um grau de alavancagem um pouco insustentável, no longo prazo, é claro. Então agora para finalizar, esse foi aqui as minhas 3 small caps para 2021, que eu acho que vai sofrer aqui aquela bimbada para cima, lembrando sempre que isso não é recomendação de compra. Você ficou curioso para poder investir em empresas, analisar ações, eu vou deixar um link aqui embaixo do que eu considero ali na hora de analisar uma empresa. Outra coisa também é que eu queria te fazer um convite para te convidar aqui para poder entrar no canal, se inscrever aqui no canal. A gente vai fazer uma jornada ali rumo aos 100 mil reais, rumo a R$1 milhão, R$1 milhão até eu fazer 30 anos, ou seja, a gente tem 9 anos para ficar milionário. Se você quer ver como isso vai acontecer e ficar milionário junto comigo, você tem que fazer o quê? Se inscrever aqui no canal, que a gente tem vídeo sempre, todos os dias você pode vir aqui que tem coisa nova para você olhar. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você curtiu essas empresas, se você investe em alguma delas, não deixe de comentar aqui embaixo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, então roda aquela musiquinha safada que eu gosto no final. Now the world